E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 9 de maio de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT, hoje a alta de 1,55%, deixou este candle aqui no dia de hoje. O candle de ontem havia deixado um pouco mais de indecisão, né? Vocês veem que muita sombra, corpo ínfimo aqui. Hoje já um corpo um pouco mais, mostrando um pouco mais de força por parte dos compradores. E aqui nesse ponto a gente tem essa resistência nos 110 mil, que já segurou outras vezes. Esse aqui é um ponto importante. Aqui, tocando, deve deixar um pouco mais de briga. E um pouco mais consolidada que essa região dos 105.600. Pelo tempo gráfico semanal, essa região aqui fica até um pouco mais relevante, que vocês veem a briga que foi aqui recente, né? Então, se tentou perder lá no fundo, tocou aqui perto desse suporte, agora mostra um pouco mais de robustez aqui no 105.630, indo testar os 110. Ibov alta hoje de 1%, 1,01%. Ibov chegou aqui num ponto, aqui seria uma resistência que eu também tinha traçado, 106.700, já havia segurado anteriormente aqui nesse ponto. Aqui, nesse topinho anterior, tentou superar, perdeu, deixou aqui um sinal de reversão, segurando no meio a 1,8. Então aqui é um ponto importante. Superando aqui esse ponto, deve testar essa resistência aqui, que seria desse topo anterior, nos 108.244. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem um pouco mais de força também nesse ponto aqui, nesse suporte. Então aqui teve muita briga, tempo gráfico semanal, nos 104 mil. Então aqui já considerei um suporte importante. Aqui, que é resistência, havendo a superação, digamos que nessa semana fecha um pouco mais acima, aqui também já começa a trabalhar como um suporte importante. Então aqui é um ponto que já tem segurado outras vezes e que pode se tornar um suporte importante novamente. Caso haja superação aqui desse ponto pelo tempo gráfico diário, provavelmente aqui de início deve testar aqui o topo aqui desse canal, tá? Então esse aqui é o cenário do Ibov por enquanto. Quanto aos ativos, eu peguei uns ativos que ontem tiveram um volume muito acima da média. Então eu tenho um screening que eu passo todo dia, né? Junto com o volume tem alguns indicadores. De ontem trouxe esses indicadores aqui, esses ativos aqui, estou trazendo aqui para estudo, né? A ESB ontem teve um volume muito forte. Ontem chegou a subir cerca de quase 10% ontem, né? Hoje a alta não foi tão forte assim, mas os indicadores muito bonitos, né? Assim, vocês veem aqui o OBV bem além aqui desse ponto, uma divergência bem expressiva em relação a esse ponto aqui anterior. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui que deixou praticamente um altcoin aqui nesse fundo. Houve o rompimento. Provavelmente aqui já tem inclusive chegado no alvo. Então aqui do rompimento já chegou no alvo. Agora observar no tempo gráfico mensal o movimento que tem feito, né? Um movimento bem forte aqui desse ativo. É um ativo que geralmente eu não acompanho, né? Tem alguns que eu só acompanho realmente quando aparece no radar. E aqui vocês veem como o volume aumentou. Depois que aumentou, o papel explodiu, né? Então nada a se fazer por enquanto. Um ativo que eu vou acompanhar se continuar aparecendo no meu radar aqui. Alpargatas, Alpa 4, também um ativo que apareceu ontem, um ativo que teve 4 dias com volume bem acima da média. O de ontem também, vocês veem aqui que este candle bem grande, né, engolfando 3 outros candles, volume muito acima da média. E ontem na verdade, um candle acima da média também, bem expressivo, mas um candle pequeno. Esperar aqui que tipo de movimento traz aqui esse ativo, tá? O OBV bonito. Eu acho que ficaria interessante superando aqui essa média de 80 e caso fizesse aqui um Joy de Napoli ou uma operação que buscando a retração de meio a 1,8, tá? Então, esperar por enquanto. Deixar o alarme aqui nos R$ 8,02. Próximo ativo, Armac.
ARML3, também é um ativo que eu não acompanho com frequência. Teve um volume acima da média ontem, alguns indicadores também interessantes. Vocês veem aqui, deixa eu ver, botando o gráfico semanal deve ficar até mais interessante. Aqui nesse ponto, um fundo, um topo, um fundo acima do anterior, fechou acima da média de 3, aqui nesse ponto ativou um Joey de Napoli, stop aqui no fundo e alvo, o primeiro alvo seria aqui no topo, né? Então, uma operação importante, um ativo que eu também não acompanho, um ativo que tem subido, né? Observando aqui o volume, vocês veem que o volume tem aumentado ultimamente. Também é um ativo para observar. Pelo tempo gráfico diário já deixou a média de 80, de 9, de 20 para trás, além do volume estar aumentando recentemente, né? Então, um ativo para observar, principalmente superando aqui essa resistência anterior, dependendo do movimento que deixar aqui. 61.8 já fez, né? Então aqui vocês veem desse movimento aqui, bem aqui fez a 61.8. Primeiro alvo seria aqui onde bateu ontem, né? Segundo alvo, os R$15,12, que seria bem próximo a esse topo anterior. Então, nada a ser feito por enquanto nesse ativo. BRFS, outro ativo que apareceu aqui no radar. Um ativo que o OBV está forte. O OBV já superou aqui esse ponto anterior, né, assim como o ativo está hoje. Está em cima de uma média de 80 e o volume aumentando aqui nos últimos dias. Ontem fez um movimento bem expressivo. Ontem chegou a subir aqui quase 8%, tocando na média de 80, agora já superou. Aqui antes havia uma operação, né, de 61.8 com stop alto e agora praticamente confirmando aqui o pivô que teria como primeiro alvo R$ 7,87. O importante apenas é que estabelecer um ponto de entrada que deixe um stop reduzido. Comprando aqui, teria que situar um pouco abaixo desse candle de hoje, então seria um stop, havendo a superação aqui, seria um stop de pelo menos 3,5%. Mas é um ativo que está bonito. O IFR também mostra força, o IFR inclusive superando já essa região aqui. Próximo ativo, Semin. Semin para mim está em cima aqui desse canal, né? Então tem esse canal aqui, estaria fazendo aqui a superação, testou, superando ele. OBV deu uma melhorada, deu uma reagida, IFR também. Quanto ao volume, o volume tem sido bem alto nos últimos, acho que na última semana, bem alto, os últimos 4 dias com volume bem acima da média, o que retrata inclusive aqui esse movimento. Vocês veem aqui um rompimento aqui de figura. Interessante seria um pullback para aí tentar pegar essa projeção, tá? Mas o volume interessante, IFR também e OBV também interessantes, né? Pelo tempo gráfico semanal superou também a média de 80, né? Então é importante aqui esse movimento, superando a média de 80, de 9 e de 20, bem como no acho que o diário também já deixou para trás também. Então é um ativo que está num ponto interessante para compra. Próximo ativo, JSLG3, um ativo que havia feito um movimento bem forte aqui, havia subido bem, né? Uma alta bem expressiva, devolveu. Acredito inclusive que tenha feito aqui uma 61.8 pelo mensal, se eu não me engano. Dessa subida foi bem aqui no mensal. Fez uma 61.8, confirmou, tem andado e pelo mensal está próximo de confirmar aqui o pivô, né? Então um pivô importante pelo mensal, inclusive um ativo que está deixando uma cara de OCOI também aqui nesse ponto. Então aqui seria a linha de pescoço que está sendo superada, né? O alvo disso aqui é bem mais acima. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se puderem curtir o vídeo e deixar o comentário. Até a próxima.